Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando agora um momento muito especial, o nosso curso sobre autismo, florais e brincadeiras. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, e hoje teremos um convidado muito especial. Boa noite, Thaís. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Vai ser um momento muito rico, muito importante. Nelson, boa noite. Seja bem-vindo também. Então, vai ser um momento de troca de experiências. Neime, seja bem-vinda. Que bom tê-los aqui. Boa noite, Thaís. Bom, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Luciana, eu sou mestre em saúde coletiva, sou naturóloga e especialista em terapia floral aplicada ao autismo. Venho desenvolvendo esse trabalho há muitos anos. Sou mãe atípica também, sou mãe de 3, sendo meu primeiro filho hoje já um adolescente de 15 anos, autista. Então já venho com uma trajetória pessoal, profissional, seguindo aí dentro do TEA, né, do autismo. E hoje vou estar recebendo o Dr. Sander Neves. Ele é doutor em comunicação e especialista em ludoterapia. Então nós vamos estar conversando, ele vai explicar o que é a ludoterapia e a importância para o autismo da ludoterapia. E junto a isso eu vou estar colocando como os florais podem ajudar dentro deste contexto, desse trabalho com a ludoterapia, tá bem? Não sei se ele já está aqui online, acho que ainda não. E normalmente, como é que eu gosto de fazer esses encontros? Persiano, seja bem-vindo. Eu gosto de fazer esses encontros sempre como bate-papo, tá? Então, vocês fiquem à vontade para ir perguntando, a gente vai conversando. Acredito que o Sander vai seguir essa linha também. Kátia, Mila, Sander entrou. Deixa eu enviar o convite aqui para ele. Vamos entrando, deixa eu ver aqui. Sander, veja se você consegue. Ah, não, aqui ó, consegui já. Isso. Andressa, seja bem-vinda. Estou ainda aqui me apresentando. Sejam todos bem-vindos. Peraí, acho que o Sander não conseguiu aceitar ainda. Vanessa, seja bem-vinda. Deixa eu enviar aqui novamente o convite. Sejam todos bem-vindos. Só estava por enquanto me apresentando o Sander, que vai estar fazendo esse momento especial aqui com a gente. Bolha de amor, que bacana! Sejam todos bem-vindos. Bom, então, dentro, né, nós vamos conversar aqui da importância. Vocês já conhecem, né, quem tá aí, conhecem, sabe o que é a ludoterapia? Se alguém já quiser, já tiver alguma experiência, quiser colocar aqui, a gente vai fazendo essa troca. Não sei se o Sander conseguiu receber o meu convite. Nara está assistindo. Ah, que delícia, gente. A Nara é uma sobrinha linda, de 4 aninhos. Coisa mais linda. Que bom. Não conheço. A ludoterapia. Sander não está conseguindo participar. Tá dando algum erro aqui. Eu recebi uma mensagem, gente. O que será? Vamos chamar aqui. Vou colocar novamente o convite.
Ah, ele enviou o convite. Agora acho que vai dar certo. Que agora eu aceitei, então. Vamos ver. Então, Thaís, agora foi. Ah, que bom! Seja bem-vindo! Bom, eu tava aqui apresentando, né? Já perguntei aí se já conhecem a ludoterapia. Thaís já falou que não conhece. Então, chegou aí quem vai nos contar, né? Explicar um pouquinho. Obrigada por ter aceito o convite, para a gente fazer essa troca, viu? Então, vou passar para você aí a palavra. E aí, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, tá dando para escutar legal. Tá, tudo bem. Meu nome é Sander, eu sou formado em jornalismo e publicidade, meu mestrado é em teologia e meu doutorado em comunicação. Eu recentemente terminei um curso de educação física e também uma pós-graduação exatamente nessa área, né, do brincar terapêutico, da ludoterapia, né, da gente encontrar alternativas de usar as brincadeiras com crianças, adolescentes e até adultos, por que não, para a gente desenvolver habilidades a partir de brincadeiras, tá? Sinteticamente é isso que é a ludoterapia. Estou aqui à disposição de Sim. vocês. Sim, e aí eu na apresentação não coloquei algo muito importante, né? O Sander também é um pai atípico, então esse conhecimento, né? Essa troca de experiência que nós vamos colocar aqui, ela vai além da teoria, né? Mas nós vamos colocar também vivências e questões práticas, né? E aí, Sander, explica assim um pouquinho de como a ludoterapia, como esse brincar terapêutico, né? Como isso pode ajudar o autista, suas famílias. Assim, geralmente, né, as pessoas que estão no espectro, né, elas têm uma série de profissionais que ajudam nas mais variadas áreas da saúde, né? E a ludoterapia ela entra como ações complementares que a criança faz, que muitas vezes nem percebe que está se desenvolvendo, né? Mas a partir do suporte, do apoio, né? E da interatividade, do compartilhamento com as pessoas que estão junto com ela, com a criança, com o adolescente, com o adulto, a gente consegue aplicar determinados tipos de coisa que depois a criança começa a normalizar aquilo que aprendeu dentro das brincadeiras. Então, o objetivo Uhum, principal da ludoterapia é esse. uhum, joia. E é algo assim, né, interessante, o brincar, ele é algo natural da infância, né, da adolescência, e um meio da gente aprender, vivenciar experiências, expressar emoções, né? Isso independente de se ter um diagnóstico ou não. Mas no autismo, existe essa necessidade do brincar também, é uma criança, né? Como qualquer outra, mas existem vários desafios, né? O brincar, ele não é tão natural, né? A minha, tô agora, é uma menininha, eu tenho uma filhinha de 3 anos. Ela pega um brinquedo, é típica, explora o brinquedo, né? O meu outro filho, típico, então pega o brinquedo, é natural, imita com facilidade. A criança típica já tem essa experiência do brincar de uma forma mais natural. E no autismo a gente observa que não é assim, né? Muitas vezes esse brincar não vem, né? Não há o interesse, não há motivação, há dificuldades, né? Então, queria que a gente também colocasse um pouquinho disso, né? Como a gente vai usar a ludoterapia, o brincar de uma forma terapêutica, sendo que esse brincar muitas vezes é tão difícil, né? Dentro do autismo, não é algo natural. É, isso aí, isso mesmo, é verdade. O mais importante que é para a gente pensar em relação a isso é que cada pessoa é um indivíduo, né? Uhum, Cada pessoa, independente se é uma pessoa neurotípica ou não, cada pessoa é um indivíduo, cada pessoa tem uma forma de aprender, cada pessoa tem seu tempo para desenvolver algumas habilidades, né?
Então, as brincadeiras, né, a ludoterapia entra em relação a isso. Mas tem todo um caminho antes. E qual que é esse caminho antes? Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é nos entendermos. Nos entendermos como seres humanos. Qual que é a importância da ludoterapia, do brincar para mim? Como que eu vejo isso? Quais são as minhas habilidades para lidar com a ludoterapia? E principalmente do outro lado, a pessoa que, que a gente está tentando ajudar a se desenvolver através de brincadeiras que fazem parte do nosso cotidiano e que muitas vezes, com pequenas adaptações, a gente consegue transformar essas brincadeiras em algo prazeroso e como um objeto de aprendizagem dessas pessoas com o espectro autista. Aham, sim. E aí eu quero colocar também, né? Acho que a gente pode ir conversando um pouquinho desses desafios que existem dentro do brincar, né, para os autistas e como que a gente pode estar ajudando. Penso que a gente pode trabalhar até aqui, sim, de mão dupla, né? Eu colocando como os florais, e aí quero entrar, né, na parte dos florais, como eu coloquei aí no início o tema do curso é a ludoterapia, né? O brincar, o autismo e os florais. Eu não sei se as pessoas que estão aqui, Sanders, me dá uma licença, eu só vou fazer uma introdução aqui dos florais, né? Eu não sei se as pessoas que já estão aqui, algumas eu sei que já conhecem os florais, não sei se todas. Alguém não conhece terapia floral, nunca ouviu falar? Me deem um feedback se alguém não conhece, né? Para eu ver se eu começo explicando um pouquinho ali do zero, do início. Seja bem-vinda, Júlia, Ércia, viu? Todos que chegaram aí depois que eu não fui cumprimentando. Bom, mas os florais, eles são, eu falei lá no início que eu sou especialista em terapia floral aplicada ao autismo. Então, o que são esses florais, tá, gente? Explicando brevemente. Os florais, eles são medicamentos totalmente naturais, eles são feitos à base de flores, não tem componentes químicos, e eles atuam em emoções e comportamentos. Então, se atua em emoções e comportamentos, a gente consegue estar trabalhando diversas questões relacionadas ao autismo, inclusive os vários desafios que a gente encontra no brincar, na ludoterapia. E nas outras terapias todas que o autista costuma fazer, gente, porque principalmente na infância. A terapia, a base dela é o brincar, né? Seja na fono, seja com a psicóloga, com a terapeuta ocupacional. Na infância, a terapia tem sempre uma base lúdica. E os florais podem ajudar nesse contexto. O Sander colocou da motivação, né? Assim, o primeiro ponto é a gente encontrar a motivação de cada criança. Ele falou da individualidade, que cada pessoa é um indivíduo. E o autista, claro, também. Então, a gente precisa identificar as motivações de cada autista, de cada pessoa, para a gente partir daquilo processo terapêutico. Aí vem o primeiro desafio. E quando não tem essa motivação, né? Não tem esse interesse. É, o, o- eu trouxe algumas dicas aqui, né, para a gente conversar, né, tanto alguns pontos fundamentais e nesses pontos fundamentais alguns exemplos de brincadeiras que pode ajudar no desenvolvimento das pessoas autistas, né? Alguns detalhes são muito importantes nisso, né? Além de nos conhecermos e conhecer a pessoa que a gente vai trabalhar essa área, né? A gente precisa ter uma noção que ninguém é perfeito. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós temos as nossas limitações. Inclusive, se vocês pararem para pensar, lembrarem, né, nas nossas brincadeiras, né, com crianças que não estão no espectro, né, vocês vão encontrar pessoas que gostam mais, gostam menos, pessoas que demoram mais a aprender, pessoas que não vão aprender determinado tipo de brincadeiras, né? Um dia desse estava conversando com um amigo meu e falou assim: Nossa, eu nunca aprendi a jogar xadrez. É uma brincadeira, né? Então, é uma pessoa, né, que não é autista e que tem dificuldade de xadrez. Então, é importante a gente saber disso, que a gente, muitas vezes, a gente imputa a pessoas que têm o espectro autista algumas limitações, mas todos nós temos as nossas limitações, né? O mais importante é o seguinte: a gente usar o nosso tempo de maneira produtiva
e usar o nosso conhecimento de maneira produtiva para que a gente consiga alcançar determinados tipos de conhecimento, né? E olhar para frente, né? Sempre olhar para frente. Não adianta a gente ficar olhando para trás e ficar chorando pelo leite derramado, né? Como diz o velho ditado, até porque a vida vai se desenvolvendo e nós vamos nos desenvolvendo no decorrer da vida para tentar alcançar determinados objetivos, tá bom? Sim. Pode Pode, seguir. pode falar. Não, pode seguir. Então, e uma coisa muito importante, assim, né? É porque quando a gente consegue algumas conquistas, a gente que lida com pessoas assim, cotidiano, no dia a dia, né? As conquistas são muito diferentes, elas precisam ser muito comemoradas. Às vezes, uma questão que é fácil, né? Que é para algumas pessoas, outros não. Estava lembrando um dia desse do, do meu filho bebendo água de coco com canudo. Tentamos durante anos que ele bebesse água com canudo, começamos a brincar, né, dar algumas funções para o canudo e tudo. Da hora para outra ele começou a usar o canudo da maneira que deve ser usado. Isso depois de anos, né? Ou seja, a gente tem que sempre projetar para frente, tem que sempre buscar coisas novas, não limitar a pessoa antes de você tentar uma, duas, três, quatro, mil vezes se for necessário, mas a gente nunca deve desistir de tentar ampliar o conhecimento da criança ou do adolescente com espectro autista. Sim. Eu queria começar, só para começar aqui, eu queria trazer algumas recomendações iniciais, né? Quando a gente fala de brincadeiras, quando fala de criança, né? Mesmo sendo brincadeira, é até engraçado, né? É uma brincadeira séria, né? Que é uma brincadeira que você vai usar para o desenvolvimento da criança, que objetivos um pouco distintos das brincadeiras normais que a gente já viveu, né? Então, uma das coisas que a gente a primeira coisa é que a gente tem que ser previsível, né? Antes de brincar, você tem que explicar, né, para a pessoa, para o autista, o que vai ser, qual vai ser o caminho que vai ser percorrido. Se vai entender ou não é outra coisa. O que você tem que explicar. E às vezes você explicando, muitas vezes a gente acha que não está entendendo, mas a pessoa está entendendo. Ou entendendo do jeito dela. O mais importante é que a gente faz um desenho de onde que estamos e onde que chegaremos. A outra coisa é evitar uma sobrecarga, né? Tem muitos autistas que têm dificuldade com som, tem dificuldade com várias coisas ao mesmo tempo, então a gente tem que ter cuidado com essa sobrecarga. E valorizar o esforço, né? Valorizar o esforço desse autista quando ele começa a se dedicar, começa a se debruçar para fazer, para tentar alcançar o que a gente está propondo dentro da brincadeira, o que uma brincadeira propõe. E uma das dicas que se tem é usar simbologia, né? De bater palmas, de elogiar, de colocar adesivos, brincar com adesivos, brincar com estrelinhas, né? Tudo que a gente achar que vai fazer um efeito positivo a partir de uma recompensa, né? Aí é importante que a gente use. E a outra é que a gente integra, né? Se você tem uma família, né, com outras pessoas, né, você tente integrar a família, que aí você já trabalha, ao mesmo tempo que você trabalha algumas percepções, você trabalha a coletividade também. Tá? Então, essas são algumas dicas iniciais que eu tenho para passar. Aham, sim. E essas questões, né, que você colocou aí, que eu acho muito interessante, que é algo que eu sempre passo também para as minhas pacientes, explica, conversa, né? A gente não pode subestimar e sempre, sempre o autista vai entender mais do que ele demonstra entender. Então, pode ser que você esteja explicando, seja uma brincadeira, algo da rotina que vai acontecer, uma atividade escolar. Ele pode demonstrar, eu sempre falo, a gente explica, conversa, ele pode estar olhando para o outro lado, pode estar em movimento, mas tem que antecipar, tem que explicar, algo ali está sendo absorvido, né? E se a gente partir do pressuposto, não, não adianta explicar isso, se ele não vai entender, ele vai continuar sem entender mesmo, né? Então,
tem que conversar, tem que explicar. E isso é um ponto, né, importantíssimo. E aprender realmente. Isso foi uma outra coisa que você falou que eu achei muito interessante, que eu também vivo isso diariamente, né? Tanto em casa como com as pacientes que trazem isso, né? Assim, do tanto que a gente aprende a valorizar cada coisinha. Né? Recentemente eu postei o Flávio com 15 anos andando de mão dada com a irmãzinha na rua. Várias pacientes escreveram: Nossa, eu fiquei emocionada, me coloquei no seu lugar, fiquei imaginando meu filho. Eu já vivi uma situação semelhante com meu filho. Que, né, poderia ser uma coisa boba, um adolescente de 15 anos tá andando na rua de mão dadas, mas é muito gratificante cada conquista. E é importante valorizar isso e mostrar realmente, né, para ele. Perfeito. Como a gente está falando de ludoterapia, eu queria fazer uma brincadeira com vocês. É, na verdade, um desafio, né? Para começar assim, né? Uma pergunta. Qual é o maior interesse lúdico da pessoa autista que você divide a sua vida? Né? Porque a gente costuma brincar, né? Os pais, os irmãos, os avós, os tios, os primos. A gente costuma saber quais são os maiores interesses de brincadeiras das pessoas que a gente convive e da pessoa que você convive, que é autista. Você tem essa noção? Esse é um primeiro desafio. O segundo, uma curiosidade. A pessoa, qual que é a curiosidade que essa pessoa, que a pessoa que não tem autismo divide com você? Então, é importante que você saiba, tenha o mesmo foco de interesse, mesmo de formas diferentes, formatos diferentes, que você tenha conhecimento de uma pessoa autista para saber como potencializar aquilo que está sendo dito. Como o tempo é escasso, né? Apenas uma hora aqui para a gente trocar ideias e é um curso, o que eu fiz? Eu separei 7 pecados capitais que a gente tem quando a gente não aplica de maneira correta o brincar, o fazer pedagógico, né? Como a gente não usa, quando a gente comete gafes, falhas que são fáceis de se corrigir. Então, a gente está trazendo aqui os 7 pecados capitais e junto com os pecados capitais as brincadeiras que mais se aliam a esses pecados capitais, interagindo com os florais que aí a Luciana pode dizer melhor, que interagem com o organismo para situações diferentes que a gente vive no nosso cotidiano. E o primeiro desse pecado capital que eu acho é que todas as pessoas, independente do nível cognitivo, elas demonstram mais ou menos interesse a partir das coisas que lhe fazem bem. Né? Vocês podem reparar, o que me faz bem, eu demonstro mais interesse. Então, o que a primeira dica é de você combater a falta de interesse, a possível falta de interesse de uma pessoa no espectro autista, com a brincadeira diante de cenários que essa pessoa tem. Né? De você transformar o cotidiano, que já é feito, em algo que é aplicável ao cotidiano dentro de uma brincadeira. Né? Então, essa falta de interesse, a gente trabalha a partir de usar o cotidiano como uma ferramenta de evolução de uma pessoa do espectro autista, né? Então, é isso. Aí, nesse aspecto aqui, eu tenho 2 sugestões de brincadeira. Uma dessa brincadeira, para despertar o interesse, né, é uma caixa sensorial. E essa caixa pode ser feita, pode ser uma caixa de sapato, uma caixa que você pega no supermercado e depois fecha e coloca coisas lá dentro para a criança pegar. E pode ser qualquer tipo de objeto, desde que tenha texturas. Né? Por exemplo, você está querendo que a criança comece a entender a importância de frutas. Então, você vai colocar frutas lá. Você está tentando o interesse da criança, objetos que leva para a escola. Então, isso vai variar. Você pode variar a caixa, mas o mais importante é para você trabalhar a curiosidade do que vai ter, a textura. Então, você vai mexer com múltiplos sentidos, visão, né, olfato, né? E por fim, você precisa de
ao transformar em hábito, você ir mudando os objetos de acordo com os interesses que você tem. Uma outra brincadeira que eu acredito que todos nós brincamos e muito são as bolhas de sabão. Né? Você pode. É encantador, né? Porque a gente se acostumou aqui. Mas a bolha de sabão é super interessante para você trabalhar com a criança. E aí você incentiva a soprar, né? Tem autistas que tem dificuldade de soprar. O Flávio também já foi muito bom o dia que ele soprou a primeira vela de um bolo de aniversário dele, né? Então você começa a ter resultados a partir do momento que você cria uma expectativa, um interesse em determinada coisa. Tem um aspecto visual, né? Que você consegue estar próximo e você consegue fazer isso e nunca nunca deixar de elogiar a partir dos resultados que for obtido, né? Então são essas dicas. Sim. E aí, dentro desse primeiro desafio aí, né? Desse primeiro pecado capital que a Sandra colocou, essa falta de interesse, nós temos florais específicos. Por quê? Eu tenho certeza que quando ele perguntou aí qual é a principal motivação, né, do autista que você convive, eu faço essa pergunta durante as consultas, né? Qual o interesse, o que ele gosta de fazer no tempo livre, né? Quando não está em terapia, na escola. E é super comum as mães, os pais responderem: não, ele não tem interesse por brinquedo nenhum, ele não gosta, é no máximo ali o celular, fica de um lado para o outro. Então, para esse perfil, essa falta de interesse, a gente tem vários florais que atuam na motivação, nessa abertura ao novo, ao que está sendo proposto. E tem vários, tá, gente? Essa questão dos florais que eu introduzi ali no começo. Não há uma receitinha de bolo pronta, assim, tá? Então, para falta de interesse, use este floral. Por quê? Existem vários florais que atuam para cada demanda, né? Entre elas aí a falta de interesse. Nós vamos até preparar um material, tá? Depois, quem tiver interesse, pode fazer contato comigo, que nós vamos enviar com essas dicas. E eu vou colocar alguns nomes de florais. Lembrando que a prescrição é sempre individualizada, mas, por exemplo, dentro dos florais de bar, floral Wild Rose é um floral que atua na apatia, na falta de motivação, de interesse. Então, para esse perfil de criança, a gente utiliza esses florais. E quando a gente trabalha um determinado perfil emocional, comportamental, os ganhos vão muito além do interesse pelo brincar. Isso vai trazer motivação de uma maneira geral para o aprendizado, para a interação com o outro, né? E muito mais. Perfeito. O segundo pecado capital que eu separei aqui é quando a gente ignora o mais do mesmo, né? Eu gosto sempre de comparar a vida, a perspectiva de uma pessoa autista com a perspectiva de uma pessoa não autista. Quantas vezes a gente não se apanha fazendo determinadas coisas que não nos fazem bem? Né? É a mesma coisa com alguém no espectro autista. E eles precisam muito mais da nossa intervenção, né? Do nosso apoio, do nosso suporte, de uma mão amiga, né? Para a gente conseguir mostrar qual seria o caminho mais adequado para determinados tipos de coisa. Então a gente não pode achar assim, não, ele fica ali no canto quieto, né? Tem muita gente que fala, deixa ele lá, ele gosta de ficar ali. Será que vai ser o melhor para ele ficar lá no canto, ou para ela ficar lá no canto quieto? Será que a gente não está sendo um comodismo nosso, deixar, assim, ele fica ali, vai ser mais fácil para mim deixar ali ou ignorar, né? Isso é um erro capital, é um erro crasso que a gente precisa trabalhar isso. E para trabalhar isso tem duas dicas, né? Todo pecado capital com duas dicas. Uma são as caixas de som, né? A caça de som, né? Você entender o som. Obviamente, boa parte dos autistas tem problema com o som alto, mas uma das formas de trabalhar, inclusive, isso era você colocar um som na altura adequada, né? De um sininho, né? De mostrar um sininho, ou um tambor. Você trabalha coordenação motora, você trabalha a audição, você trabalha o aspecto visual. Então, é muito importante que ele comece a usar de uma maneira adequada a audição, né? E é bom você trabalhar os intervalos, né?
sempre voltando, né? Cuidado para não exagerar, cuidado para não passar do ponto, né? E vai testando para ver se vai dar certo. E outra coisa é o jogo de cores, né? Cartões coloridos, bolinhas, blocos. Aí você pode pedir para que essa pessoa organize de uma forma que você consiga ajudar nessa percepção de como colocar as coisas, como encaixar as coisas, trabalha também coordenação motora, trabalha a percepção, trabalha a interatividade com quem está com essa criança. Então, essas duas brincadeiras são brincadeiras que geralmente dão muito certo e ajudam no desenvolvimento da pessoa com espectro autista. Uhum. E aí essa questão do mais do mesmo, né? Que você colocou de da criança ficar ali, ela fazer sempre aquela mesma coisa, porque é isso que ela gosta. Aí a gente vem com duas questões muito importantes também que eu vejo muito na prática com os pacientes autistas. Um é o hiperfoco, né? A gente falou antes da falta de interesse, e tem o hiperfoco também. Só tenho interesse naquilo, então eu só vou ficar naquilo. Ou às vezes até varia ali nos brinquedos, mas brinca só daquele mesmo jeito, então só faço isso, eu não posso criar nada, modificar aquela brincadeira, né? Isso é muito comum também. E aí, pensando nos florais que podem auxiliar junto a essas dicas que o Sander trouxe. A gente tem vários florais que atuam na rigidez de comportamento. Quem convive com autista sabe bem o que que é isso, né? A tal da rigidez que tanto atrapalha o dia a dia, o aprendizado, o desenvolvimento, as nossas rotinas. Então, a gente tem vários florais que flexibilizam essa rigidez mental, comportamental, que favorecem essa exploração do novo. Então, faz com que aquele autista aceite com maior facilidade uma outra maneira de brincar, oferecer uma outra atividade, tá? Então, a gente, para esse perfil, a gente tem também vários florais. Temos florais do deserto do Arizona, muitos que trabalham, assim, especificamente rigidez de comportamento. E aí a gente consegue, né? Como eu falei na questão da motivação, se a gente melhora uma rigidez de comportamento, a gente vai ter ganhos em diversas áreas. Perfeito. O terceiro pecado capital que eu coloquei aqui é ignorar a necessidade do espírito coletivo, né? Um dos grandes desafios que a gente tem como ser humano é agradar uma pessoa sem nos desagradarmos, né? Muitas vezes a gente abre mão de coisas do que a gente pensa, do que a gente faz, do que a gente deixa de fazer para agradar uma pessoa. E com a pessoa no espectro autista, a gente precisa ter muita empatia, né? A gente precisa ter muita empatia para a gente encontrar o ponto certo de trabalhar o sentimento coletivo dessa pessoa. Pode parecer que o autista não quer interagir com outras pessoas, mas isso é uma questão do transtorno, né? O ser humano, independente se tem TEA ou não, ele foi feito para viver com outros humanos. Ele foi feito para viver. Uma das coisas mais legais que tem, né, é quando a gente percebe que o autista ele está interessado em interagir com outras pessoas, né? Então, nunca deixarmos de pensar no sentimento de coletividade quando a gente está brincando, né? Incentivando que o autista participe de alguma brincadeira coletiva. Eu separei, e são todas as brincadeiras que eu trouxe aqui, gente, são brincadeiras simples, que tudo que tem dentro da nossa casa, né? Lógico que tem outras variações, né? Mas dentro da nossa casa. Uma do espírito coletivo é um brinquedo do paraquedas colorido. Você pode pegar uma toalha, você pode pegar um lençol, você pode... E cada um segura numa ponta, você chama 4 pessoas e fica subindo e descendo, faz muito alguns aspectos muito bacanas, né? Você trabalha também com coordenação motor. Se você quiser ir trocando, se você quiser ir girando, então dentro daquilo ali você vai trabalhando de todas as formas para estimular os movimentos, a interação, a coletividade, né? Então é muito super simples e dá muito certo. Eu tenho certeza que vocês vão arrancar muitas risadas em relação a isso.
E a outra são as corridas de balões. Né? A gente também, muito isso, né? Na escola a gente fazia muito isso, de pegar os balões, colocar um balão na testa, assim, e junto você, e esse espírito, né? Aí tá, aí não tem, não consigo, ele não consegue encostar o balão na minha testa e tudo. Joga o balão, bate o balão, volta o balão, bate o balão, trabalha com a coordenação motora. Quando cair, caiu, né? Usa as reações. Quando conseguir, conseguimos. Então você tem várias formas, uma forma com balão, alguns balões e com lençol ou toalha, de você despertar interesse em brincadeiras que você começa a criar um sentimento coletivo junto ao autista. Sim, muito bacana. E isso a gente também é legal a gente ir vendo a evolução, né, nessa interação social. Também eu vejo muitos relatos de pacientes em que a gente foca essa questão desse brincar coletivo. Quando eu pergunto da interação social, como é que é esse brincar, né, na escola, principalmente, onde normalmente tem mais convívio com outras crianças. Uma resposta muito comum é, não, ele até fica ali no meio, mas é indiferente, né? Assim, tanto faz. E aí a gente vai trabalhando com florais que vão promover essa abertura ao outro, essa percepção do ambiente. E aí cada caso é único, né? Às vezes existe uma timidez junto, às vezes existe um tipo de questão sensorial. Então, para cada caso a gente vai trabalhar especificamente. E a gente vai vendo também esses resultados gradativos, né? Olha, ele começou a observar outra criança, deu uma risadinha quando a criança fez tal coisa, começou a imitar. Então, é um processo gradativo, né? Às vezes, se não conseguir já para uma brincadeira coletiva, isso vai sendo construído, né? No brincar, com a ajuda dos florais. Isso é importantíssimo, realmente. Outra questão que vale destacar, né, é o quarto, né? O quarto pecado capital que eu coloquei, que é a gente ignorar que muitas vezes as pessoas precisam ficar um pouco sozinhas também, né? É muito natural isso. Todos nós somos assim, né? Às vezes a gente quer ficar um pouco sozinho, a gente quer um tempo para a gente mesmo, né? E obviamente o autista também tem isso, né? Lembrando que cada um de nós temos a nossa personalidade, as nossas preferências, as Sim. nossas ansiedades. O mais importante disso tudo é a gente nunca desistir e entender que algumas pessoas vão sentir mais dificuldade, né? A gente não pode enquadrar todos os autistas, todos os autistas são assim. De Cada jeito autista nenhum, tem né? uma percepção do mundo, tem uma necessidade, tem coisas que consegue fazer, tem outras coisas que não consegue, como a gente mesmo, né? Se você me der algumas coisas para fazer na área de química, por exemplo, eu estou perdido, porque eu não consigo, não é muito a minha praia de entender de química. Agora, se me der de outras áreas, eu vou conseguir entender. Então, com eles é assim também. A gente precisa Uhum. entender o tempo que cada um precisa para se desenvolver. E quando a gente fala isso, né, é muito importante, né, desse tempo que a gente costuma falar assim, está no mundo da lua. Todos nós ficamos no mundo da lua. Quem nunca apanhou pensando parado, ou então sem pensar em nada, só parado, né? Então, e tem algumas coisas que são importantes para isso no autista, né? Uma das coisas que eu acho legal para o autorreconhecimento é brincar com espelhos. Uhum. Né? O espelho é fundamental para o autista se reconhecer, Sim. né, como ser humano. Né? E tem um monte de coisa que você pode fazer com o espelho. Você pode passar batom no espelho, canetinho no espelho, você pode soprar o espelho para ficar aquilo e depois desenhar no Aham. espelho. Né? Então, são coisas que estimula o autocontato visual e com o contato visual dele mesmo, ele pode ampliar o contato visual com outras Sim. pessoas, né? E empatia, atenção. Então, o espelho, simples, um Dá espelho pra que fazer todos nós muita temos em coisa, casa, dá né? para fazer muita coisa. Prega uma coisa no espelho, né? Alguma coisa, o bonequinho bate, aí você coloca de cores diferentes. Vamos bater no vermelho agora, vamos bater no verde agora. Vamos pegar no vermelho. Qual que é o vermelho? Qual que é o verde? Aí daqui a pouco ele está identificando cores sem saber que está aprendendo, né? Está brincando e aprendendo. E a outra coisa são as histórias coletivas, né? De você sentar e contar história. E muito importante, o autista ele é muito visual, né?
Então, Sim. como ele é muito visual, parece estranho, né? Mas ele é muito visual. Então, quando você começa a trabalhar, você pode trabalhar formas, quadrados, círculo e tudo. Vamos pegar o círculo e você vai contando história e vai mostrando para ele, vai passando para ele, vai contando uma história ao invés de um livro, você todo encadernado, você pode fazer folha por folha. Segura essa folha e você vai interagindo e vai interagindo. O que é? Olha, agora você pegou a folha verde, uma folha, né? Então, as histórias são muito importantes para trabalhar. Estimula a comunicação, a imaginação e principalmente a escuta ativa, né, de saber escutar o outro. Sim, sim. Um pouco de entrar naquele mundo, né? Assim, a gente às vezes tem essa questão do brincar funcional, de como é que vai usar aquilo. E com o autista a gente não dá para chegar e é dessa forma, né? Principalmente quando é esse perfil de ser mais introspectivo, estar no mundo dele ali, entre aspas, né? Então é interessante sempre esse processo da imitação, e isso o espelho ajuda bastante, né? Começar a fazer a forma que ele está fazendo ali, para depois a gente ir inserindo outras maneiras, ampliando, né, para que ele saia daquele mundo, daquela suposta bolha ali, né? E aí, com os florais, como é que a gente trabalha isso? Com florais que atuam na compreensão, na percepção ali do outro, do que está sendo apresentado. E aí, dentro de cada perfil individual, florais que atuam no próprio aprendizado também. Perfeito. O quinto que eu separei aqui é não entender as frustrações. Eu Hum, vou fazer de novo analogia com quem não tem o espectro autista. Quantos de nós já tentou fazer alguma coisa, não conseguiu, tentou de novo, não conseguiu e ficou frustrado? Né? Aí cada um de nós tem uma reação. Tem gente que fica com raiva, tem gente que abandona, tem gente que chora, tem gente que grita. Né? E com os autistas são assim também. Você tem que identificar, saber identificar que ele vai passar por frustrações. Né? tá. Todos os seres humanos, independente de quem seja, vai passar por frustrações na vida. Né? Então, não adianta a gente pensar que a super proteção também, que não vai passar por frustrações, tem que passar por frustrações. Muitas vezes a gente cresce quando a gente passa por alguma dificuldade, né? Então, por isso, quando a gente vai fazer as brincadeiras e tiver alguma frustração, a gente tem que ter um tom certo de continuar aquela brincadeira até determinado ponto, ou parar aquela brincadeira, ou adaptar, inclusive, as regras de uma brincadeira a partir dele, né? Por exemplo, vou pegar o caso do xadrez, eu não preciso saber as regras do xadrez, mas você pode pegar as peças. Vamos colocar agora a peça na Casa Branca. Vamos colocar a peça na Casa Branca. Olha, isso aqui é um cavalo, olha que legal, uma figura de um cavalo. Aí pega uma fotografia do cavalo e mostra, e compara, né? Então tem as possibilidades. E nessas situações, dois jogos, um eu já até falei aqui, né, que é o jogo de tabuleiro, né? Eu falei do xadrez, mas tem a dama, tem o ludo, tem N formas, né? Os jogos de tabuleiro, tem infinitos jogos de tabuleiro, né? Mas eles aguçam a percepção e a gente começa também a trabalhar o ganhar e perder. Todos Uhum. nós ganhamos e perdemos durante a vida, então e a gente deve mostrar assim, o resultado é menos importante do que o esforço para você brincar. Isso tem que ficar Uhum. muito claro. Ganhar ou perder não importa. O que importa é você é, 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 não se frustrar em perder, né? É você se tornar uma pessoa feliz porque você conseguiu brincar. E o outro são os blocos de montar, né? Tem os blocos de encaixe, bloco de montar, e aí que tem cores, tamanhos, formatos, né, diferentes. Então, trabalhar com esses blocos de montar é muito legal também. Trabalha a coordenação motora, desenvolver alternativas diferentes daquilo que ele já viu, né? De montar, deixar montar, né? Um dia desse, meu filho estava brincando lá, ele começou a montar torres, eu falei, caramba, a gente tem esse brinquedo há anos, nunca se interessou, né? Aí minha filha mais nova mexendo, daqui a pouco ele senta do lado dela e começa a brincar com ela, a gente fica olhando assim, né? Ah, Ou seja, a criança, o adolescente, o adulto, ele gosta de brincar. Todos nós gostamos de brincar. Né? O que a gente precisa é incentivar e mostrar a melhor forma de brincar para que ele consiga se desenvolver, às vezes nem percebendo que está se desenvolvendo. É isso.
Isso mesmo. E aí tem a questão da frustração. No autismo, normalmente tem uma questão a mais aí, que é a dificuldade de comunicação, né? Então, assim, se eu me frustrar com alguma coisa, eu posso chegar e falar assim, olha, nossa, eu tô com muita raiva porque eu fiz isso e não deu certo, eu não tô conseguindo, como é que me ajuda? E no autismo, muitas vezes, essa expressão não acontece de uma forma tão clara, né? Então, essa percepção por parte dos pais, dos terapeutas, de buscar entender essa frustração tem uma importância muito grande aí. E a baixa tolerância à frustração, irritabilidade, comportamento agressivo diante as frustrações, o ser contrariado, essa é uma das principais queixas, demandas que eu recebo, né, dos pais, dos pacientes, e que a gente trabalha com os florais. E aí a gente trabalha como? Com florais que vão melhorar o autocontrole, a tolerância, o comportamento impulsivo, e claro, de acordo com cada perfil, se há uma agressividade envolvida, né? Se essa frustração acontece sempre quando é contrariado. Então, há um perfil, uma necessidade de impor a vontade dele, né? Naquele momento, naquela hora, do jeito dele. E isso normalmente a criança, quando ela tem esse perfil, a gente fala muito criança, né, gente? Mas é adolescente, o autista de uma maneira geral. É, ele vai apresentar isso na ludoterapia também, né? Normalmente esse perfil acontece em todas as terapias, na escola e nas atividades diárias. Então, é algo que a gente consegue trabalhar também muito bem, proporcionando um autocontrole e uma maior tolerância às frustrações mesmo. Penúltimo tópico aqui que eu trago é a questão da gente não usar a hiperatividade do autista a nosso favor, né? O mundo hoje, a loucura do mundo hoje, a velocidade do mundo hoje, a hiperatividade é cada vez mais comum. E tem forma de você trabalhar isso, né? De você não só é, é, mudar a forma de percepção, mas como você usar a hiperatividade ao seu favor, né? A prática de esportes tem uma gama de possibilidade de você trabalhar com esportes para você potencializar essa hiperatividade, você adaptar a hiperatividade ao que você julga que seja necessário para ele. Né? Aqui eu coloquei a yoga ou yoga, depende de como que você fala, né? E alongamentos com música, né? Você trabalha com a música de fundo e tudo, você cria todo um clima, né? Um carpete, você uma colchonete, né? E você começa a brincar de posturas, né? Agora vamos imitar um gato, agora vamos fazer igual a borboleta, agora vamos fazer igual uma minhoca. Então você começa, e agora vamos fazer um reino animal, você chama 4, 5 pessoas e cada um é um animal e brinca. Ali isso você consegue reduzir tensão, você melhora o controle mental e você ao mesmo tempo começa a ensinar a determinado tipo de animais e reações de animais, né? De miados, de latidos, né? E você começa, dali ele vai identificar quando ele encontrar um animal em algum outro lugar. E outra, a caça ao tesouro, né? A caça ao tesouro de você esconder. Pega as coisas que ele gosta muito de uva. Aí pega a uva, olha, eu vou esconder um potinho com algumas uvas em algum lugar na casa. Vamos procurar esse potinho, uma maçã cortadinha, uma maçã, uma mexerica e tal. Agora você achou esse, agora vamos achar outra. E aquela atividade você começa nesse deslocamento dele, você começa a dar sentido para esse deslocamento que ele faz dentro de uma casa, né? Estimula foco, né? A coordenação, a paciência de encontrar as coisas, né? Então são brincadeiras simples que você tem tudo dentro de casa que você pode fazer também. Uhum. E isso é outra questão super, uma demanda super comum no autismo, né? Assim, é frequente também
Claro que não, né? Como a gente já falou várias vezes, nenhum autista é igual ao outro, nem todo vai ser hiperativo, nem todos, mas é uma queixa super comum, tanto a hiperatividade como o déficit de atenção, né? Independente de se ter o diagnóstico associado aí do TDAH, são características que são muito presentes no TEA também. E aí é uma das demandas que eu mais recebo e que a gente mais trabalha com os florais também. Então, a gente atua com florais que vão reduzir essa agitação interna, essa necessidade de movimento, que muitas vezes está associada à dispersão, aquela criança que ela começa a fazer uma coisa, para, vai para outra, ela não conclui as tarefas, né? É, por exemplo, numa atividade, ela vai começa a imitar um animal, ela já olha ali outra coisa, ela já vai para aquilo. Então a gente consegue ir tendo esse controle também através dos florais, né? Proporcionando mais foco, atenção e uma calma interior mesmo. Perfeito. E o último pecado capital que eu coloquei aqui, talvez seja o mais importante e que ajude nos outros anteriores, é nunca desistir. Nunca. Uhum. Nunca desista de uma pessoa que você ama, que você gosta, em virtude das limitações que ela tem. É, é só a gente parar para pensar na gente mesmo, né? Muitas vezes a gente já gostou de determinadas coisas que a gente não gosta mais, ou a gente não gostava de determinadas coisas e a gente hoje gosta, né? Então nós vamos mudando, não é? E o autista também vai mudando, Claro. também vai mudando no decorrer da vida, né? Então, se você se frustra por algo que o Altman não conseguiu fazer, isso não quer dizer que ano que vem, mês que vem, ano que vem, ele vai conseguir. Se precisar 1, 2, 3, 4, 10. Tem casos fantásticos, assim, por exemplo, autistas que começaram a falar com 18, 20, 30 anos de idade. Uhum. Né? Essas pessoas certamente têm sido estimuladas. O autista que consegue aprender determinados tipos de coisas depois de um ano. Né? Então, nunca desista da pessoa que você ama. E isso, nunca desistir, tem duas brincadeiras, se você parece, o jogo do desafio crescente, né? De obstáculos, né? De arcos, de passar e de criar desafios para eles dentro de casa, criar rotas, né? Criar passagens e dificultando isso, né? E hoje ele não consegue subir numa altura e depois ele vai conseguir. Hoje ele não consegue segurar um peso, ele vai conseguir. Hoje ele não consegue levantar as mãos, não consegue sintonizar movimentos e daqui a pouco ele vai conseguir. Então nunca desistir em relação a isso. E a outra, né? Isso estimular a fala, estimular o sucesso, né? De você criar a brincadeira do eu consigo, né? Eu consigo, então sucesso, né? Você pode escolher a palavra que for, mas se você, vamos ver, vamos pegar duas bolas ao mesmo tempo, vamos jogar a bola para cima e pegar, tudo que você faz e você comemora. Não se engane, assim como todos nós, eles comemoram muito, eles ficam muito felizes como são elogiados, porque muitas vezes eles são vistos de uma maneira já enviesada pela sociedade. Então, o olhar acolhedor, eles sentem isso e certamente eles se desenvolvem a partir desse acolhimento, seja tátil ou seja visual. Essa é a última dica aqui de brincadeiras. É fantástico, é isso mesmo. Isso mesmo. E como, né, o autista, como qualquer pessoa com um diagnóstico, sem um diagnóstico, gosta de ser reconhecida, de saber que conseguiu, que o esforço dela valeu a pena, né? Então, isso é da natureza humana e não vai ser diferente com o autista. E aí, gente, tem que já fechar aqui, nosso tempo já está esgotando. Eu venho colocar aqui, a Nel Sander trouxe essas várias sugestões excelentes, e a gente sabe o tanto que é difícil, muitas vezes, colocar isso tudo em prática, sentar para brincar com o filho autista, porque vem frustração, vem tristeza, no corre do dia a dia, às vezes não tá com paciência para sentar, para fazer aquilo. Muitas vezes os pais se sentem impotentes, né, diante daquela situação, aquele contexto. E aí eu venho colocar a minha prática, né, na minha prática clínica, assim, o tanto que
fantástico, é maravilhoso quando a gente consegue trabalhar além do autista, a família também, os pais. A gente trabalha com os florais esses sentimentos, essas emoções que muitas vezes são barreiras para o desenvolvimento do filho. Né? A frustração, a minha tristeza, a minha impaciência, a meu sentimento de impotência, isso tudo quando a gente transforma, a gente começa a trabalhar isso com os florais e a gente começa a ver as coisas por um outro ângulo, a gente começa a acreditar, a gente também está motivado, a gente senta ali acreditando também que aquela brincadeira vai ser prazerosa, que vai dar certo. Se não deu, a gente, beleza, a gente vai fazer depois de novo. Quando a gente passa isso, o filho sente, a filha sente, né? E tudo flui melhor. Então, quando a gente consegue trabalhar os dois polos aí, né? Os pais, o filho autista, os irmãos, os envolvidos, né? Que cada um vai viver aquela situação de uma maneira. E quando a gente trabalha essas emoções de cada um, tudo flui, né? Toda mãe, pai que estiver aí já percebeu que o dia que ela tá mais impaciente, mais nervosa, o filho também fica, as coisas parecem que não andam e vice-versa. Né? Então, esse autocuidado também é importante, tá, gente? E eu me coloco à disposição, a live a gente precisa, né? A aula a gente precisa encerrar agora. Estou à disposição para entrar em contato pelo WhatsApp, aqui pelo Instagram, tá? Quem quiser este material, o Sander preparou um material bem bacana com todas essas dicas. Eu vou incluir os florais, algumas orientações em relação aos florais também, tá? Podem fazer contato comigo. E agradeço ao Sander pela disponibilidade, por compartilhar esse conhecimento e todos vocês que estão aqui, viu? Espero que tenhamos assim, contribuído e foi um prazer. Um grande abraço aí a todos. Não deu tempo de muitas, né, de perguntas, mas quem tiver também pode depois colocar lá para mim, eu passo para o Sander também e a gente vai continua conversando de outras formas, tá bem? Um grande abraço. Tchau. Tchau.